Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Meu nome é Edmar Santos, eu sou médico cardiologista e é um grande prazer estar falando com vocês mais essa vez, né? Antes de mais nada, preciso dizer que esse canal não recebe apoio de indústria farmacêutica, de indústria de vitaminas, nós não promovemos cursos online para receber dinheiro. Então isso o nosso objetivo com esse canal é fomentar a lucidez, né? E fazer você pensar acerca das evidências disponíveis pela literatura médica, não é? Então a gente procura sempre passar a verdade, a busca da verdade, doa a quem doer, né? Isso é muito importante, né? Também não respondo perguntas de natureza pessoal, não respondo, hipótese nenhuma, né? Porque não dá para usar o princípio da hermenêutica à distância, impossível, né? Tem muita gente num vídeo que eu fiz sobre coenzima Q10, fizeram 1 milhão de perguntas, eu não respondo, né? Porque são de caráter individual, e aí eu não posso aproveitar uma evidência e transportá-la para a vida daquela pessoa sem conhecê-la. Impossível. Isso tem que passar no seu médico de confiança para fazer o que você acha que é o mais adequado para o seu caso. Correto? Né? Entendido? Então, esse que é o ponto. Mas vamos falar hoje, pedindo para que eu falasse sobre o café, né, o cafezinho que a gente tanto ama, a gente que é paulista, e o risco cardiovascular do café. Vamos lá, primeiro ponto, eu vou dizer para você que a minha evidência empírica, quer dizer, no mundo prático, né, de 27, 28 anos atuando nesse campo, é que não há problema nenhum no consumo do café, né? Trabalhei 15 anos em UTI, nunca vi uma situação a qual eu pudesse atribuir o café como sendo o alvo do problema pela qual a pessoa estava internada lá, né? Nem como um agravante de risco, nem nada disso. Mas, a despeito disso, a minha vivência, por mais que eu tenha praticado medicina esses anos todos, ela pode falhar, naturalmente, né? Minha impressão prática pode falhar. Então, vamos recorrer às evidências para responder a esta questão. Evidências científicas, né? Primeiro, uma coisa meio que óbvia. Se o café fizesse tanto mal, no mundo inteiro ele é extremamente consumido em grandes quantidades e as pessoas teriam já observado esse risco do café, né? E morte cardiovascular. E não é o que a gente observa nem no mundo árabe, lá onde ele começou, nem nas Américas, nem na Europa, nem em lugar nenhum, né? Mas vamos lá. No que diz respeito a arritmias, que eu entendo que seria o campo mais sensível a qual o café poderia estar ligado aí, como prejudicial, né? Que tem até um estudo nos Estados Unidos demonstrando que 70% dos médicos recomendam a suspensão do café para os pacientes que têm algum grau de arritmia. As evidências sobre esse assunto, elas não falam a favor da suspensão do café, não, né? Nenhum estudo que eu li aqui nessa revisão falava em aumento do risco do café. Tem a cafeína, ela é estimulante do sistema nervoso central e poderia promover alguma coisa. Mas a concentração no café não é tão grande assim. O que é diferente, totalmente diferente, com energéticos e com álcool, que aí ele exacerba esse risco potencial das arritmias, né? Ele pode ser um deflagrador das mesmas, né? Então são coisas distintas, né? Tem uma revisão feita em 2012 do New England Journal of Medicine, bastante interessante, que acompanhou 400 mil pacientes, 400 mil indivíduos, e o que ele observou foi uma relação inversa, eram indivíduos entre 50 e 71 anos, houve uma relação inversa
do consumo de café e morte. Então, há esse aspecto, muito pelo contrário, de proteção e morte geral, não apenas cardiovascular, né? Depois, 2014, por aí, foi apresentado, estava até presente nesse congresso, no ESC de Londres, um estudo italiano chamado Harvest, que ele fez uma análise do consumo de café em indivíduos hipertensos e o risco cardiovascular envolvido, né? E ele dividia em pequena quantidade e grande quantidade, né? Nos pacientes que consumiam grande quantidade, houve aumento do risco. Nos que consumiam moderada a pequena quantidade, que para ele considerava grande, acima de 5 xícaras ao dia, esses foram um resultado neutro quando fazia esse ajuste para peso, presença de diabetes, etc, etc, etc. Um resultado neutro. Mas os que consumiam grandes quantidades, sim, havia esse resultado negativo. Foi apresentado no ESC, em Londres, né? Depois, 2016, De Catarina faz uma publicação demonstrando que existe uma resposta interindividual ao café de base genética, né? Mostrando que existe uma diferença genética naqueles que são maus respondedores ou respondem de uma forma exacerbada. Então existe essa situação e ele até sugeria o estudo nutrigenético. Então, para recomendações em relação ao café, você faria um estudo genético do indivíduo e facilitaria então a tomada de decisão. Contudo, vamos e convenhamos, fazer umas coisas tão caras para um simples café é meio complicado traduzir isso para o mundo real, né? 2018 tem uma outra revisão, Dr. Rodrigues Artalejo, de Madrid. Ele mostra que o café de 3 a 5 xícaras no máximo ao dia reduzia 15% da doença cardiovascular. E quando tomava mais quantidade, não foi observado redução de morte, né? E quando tomava de 3 a 5 xícaras, havia sim redução de morte. Bastante interessante, né? Para a gente construir aqui o nosso racional. Depois, agora no INCOR, interessante, né? O grupo de nutrição da Universidade de São Paulo, uma pós-doutoranda, a doutora Andréia Machado Miranda, fez um estudo que acompanhou 533 pacientes aqui de São Paulo, né? Eles tinham 20 anos ou mais, e foi feito o estudo genético deles, né? E o que se observou foi o seguinte, que ela já tinha feito um estudo antes mostrando que não havia problemas do café em relação ao aumento do risco cardiovascular. Mas será que nos indivíduos hipertensos você tem esse aumento, que foi onde tem esse maior problema aí de fazer essa conjunção? O que se observou é que nos indivíduos com tendência genética para exacerbação da pressão arterial, havia sim um aumento do risco desses pacientes terem hipertensão. Basicamente, então, é esse o achado dela. Quanto maior o consumo, maior o risco desses indivíduos virem a ser hipertensos. Até indivíduos que tinham mais do que 3 xícaras de café ao dia e tendência genética para tal, tinham 4 vezes mais, o odds ratio de 4, de tornar-se hipertensos, né? Então, basicamente, o que a gente pode resumir aqui com isso tudo, né? O café, ele, em pequenas doses, ele confere, inclusive, uma proteção cardiovascular, ao que tudo indica. Inclusive, não existe nenhuma proibição da American Heart Association, né? American College of Cardiology, muito pelo contrário, é liberado. E parece que em quantidades grandes, ou maiores do que 5 xícaras ao dia, em indivíduos com tendência genética de vir a ser hipertenso, assim um prejuízo. No mais, em termos de coronária, também não tem nada conclusivo. Então, o meu conselho é de bom senso, né? Você tem algum problema cardíaco,
ou não tenho, mas tem risco de ter, tomar no máximo 3 xícaras ao dia, que é uma quantidade, julgo ser satisfatória para qualquer pessoa. Tá bom? Espero ter contribuído com esse racional aí para vocês. E desculpem não ter feito mais vídeos aí nessa última semana. Muito trabalho, muitos afazeres, né? Estou escrevendo um livro novo e até breve, tá bom? Continuo de olho em vocês. Até lá. Tchau.